o programa TV Uniceub. No mês da consciência negra temos muito o que refletir. O professor Irapuan Santana nos fala sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Sobre medicamentos e patentes, uma entrevista com o ministro José Serra. Luiz Ratão fala sobre arte e publicidade. Sobre empreendedorismo, uma história de sucesso que já dura 15 anos. E no estúdio, o professor Henrique Moreira conversa com Renata Rosa, das Relações Internacionais, sobre a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O programa TV Uniceub está começando agora. Você se acha racista? Se a resposta rápida e imediata for não, talvez caiba refletir alguns minutinhos para percebermos onde mora o nosso preconceito. O tema é importantíssimo e deveria ser debatido não só em novembro, o mês da consciência negra, mas todos os dias. Quem nos fala sobre essa luta é o professor Irapuan Santana, em entrevista à aluna de jornalismo Karina Berardo. Que é preciso, às vezes, alguém que esteja já em contato mais com aquilo ali, para poder apontar que determinadas atitudes, determinados costumes não são tão legais assim, né? E que acabam por perpetuar um certo tipo de tratamento que vem desde a época da escravidão. É só a gente parar e pensar que foram mais de 300 anos de escravidão e a gente tem menos de 130 anos de liberdade, né? Então é muito menor o tempo que a gente tem de liberdade do tempo que a gente ficou escravizado, tido como um objeto. Então essa desconstrução e reconstrução, né, das relações sociais e essa tentativa de integração entre negros e brancos, pobres e ricos, realmente é uma coisa que precisa de muito trabalho, de muito debate e conscientização realmente. O senhor citou na palestra uma pesquisa em que 98% das pessoas acreditam na existência do racismo, mas essas quase mesmas 98% de pessoas dizem que não são racistas. Como que isso pode acontecer? Qual é a sua opinião? Eu creio que isso se dá muito com a tendência que o ser humano tem de não arcar com as próprias responsabilidades de suas atitudes, né? Então você sabe que tem racismo, mas você não se considera racista e acaba fazendo aquilo que a gente estava falando, que é praticar atos de uma maneira naturalizada. E aí, por ser naturalizado, você não se dá conta de que está sendo racista em determinado momento ou outro, né? Eu acho que essa primeira parte de você ter debates é muito importante. A questão das cotas, ela vem exatamente nesse sentido, porque num primeiro momento, até Mandela fala isso, né, que nenhuma criança nasce odiando a outra pessoa pela cor da sua pele. Então, se você pode aprender a odiar, você pode aprender a amar. E eu acho que a ideia das cotas é exatamente você começar a preencher os espaços de poder, os espaços que geralmente não são ocupados pela comunidade negra. A gente coloquei lá na palestra, né, os juízes negros têm 3% contra 85% de brancos. No Ministério Público são 93% de brancos e 3% de negros. Então, no momento em que você coloca geralmente o negro como um inferior, é porque você está acostumado a vê-lo como uma pessoa que não tem muito esclarecimento, que não tem muita influência. No momento em que você começa a observar negros nos mais diversos locais, você também acaba naturalizando isso. Quem tem familiares muito doentes em casa sabe o quanto é importante debater sobre a questão dos medicamentos. Afinal, eles podem salvar vidas. Nesta semana, o Uniceub promoveu o seminário Medicamentos e Inovações, uma visão jurídica, empresarial e social. Um evento que reúne desde estudantes de Direito e Medicina até autoridades no assunto, além de ministros do Supremo e o ministro José Serra, que já foi titular da pasta da Saúde no governo Fernando Henrique. Nós vamos discutir o medicamento sob o ângulo jurídico e também sob o ângulo empresarial e abordando a questão médica. Nós realizamos o primeiro seminário do IUC, Instituto Uniceub de Cidadania, a versar sobre a dignidade da morte. E nós trataremos nesse segundo seminário da vida, o que é muito importante. A saúde se tornou muito cara no Brasil e tem que se fazer alguma coisa. O primeiro passo é o que o IUCUB está fazendo, que é debater o assunto. O que pode ser feito para
aproveitar os progressos da inovação e, ao mesmo tempo, a sociedade ter acesso aos medicamentos novos. Esse é um desafio não só para o Brasil. Eu diria que no mundo inteiro hoje há um debate sobre como financiar de uma maneira adequada as inovações, os novos medicamentos, mas ao mesmo tempo garantir que eles tenham sustentabilidade, ou seja, que nós não tenhamos o que se chama hoje mundialmente os medicamentos quebradores de orçamentos, ou seja, medicamentos que terminam colocando em risco o próprio orçamento dos sistemas nacionais de saúde. Então isso envolve tanto uma avaliação criteriosa do que deve ser incorporado, o que efetivamente é custo-benefício, o que efetivamente traz melhorias para o paciente, separando inovação de novidade, digamos assim, e por outro lado um próprio debate sobre critérios justos de remuneração da inovação radical. A indústria farmacêutica hoje é uma indústria poderosa, uma indústria talvez a maior do mundo depois da indústria bélica, e muitas vezes a relação com os médicos precisa ser pensada do ponto de vista ético, para que não possa colocarmos interesses secundários à frente de interesses primários. Olha, nós fomos inovadores nessa matéria em escala mundial. Eu diria em medicamentos de alta complexidade, por exemplo, em relação à AIDS, porque eles eram protegidos por patentes, ou seja, quando tem patente você não pode produzir e custa caríssimo. E nós fizemos uma legislação aqui que permitia, sim, a produção de medicamentos com patente, se fosse de interesse social extremo, né? Ao mesmo tempo, levamos isso para a área internacional na Organização Mundial do Comércio e ganhamos. Então virou uma norma internacional para o mundo inteiro. Essa foi uma contribuição que o Brasil fez. Hoje no Brasil, você trata 450 mil pessoas com AIDS. Você dá medicamentos para elas. Isso seria impossível se fossem os preços originais. Então, realmente, nós conseguimos dar um passo muito grande para frente. E aí isso não valeu só para coisas em relação à AIDS, mas também para outros medicamentos de doenças infecciosas. O mundo inteiro avançou nessa direção. O que o Brasil poderia aprender ainda com outros países para decolar, enfim, nessa questão de medicamentos e patentes? Olha, nós tínhamos que produzir mais matérias-primas de medicamentos. Porque um medicamento, por exemplo, a aspirina, que é uma coisa mais conhecida, a matéria-prima qual é? O princípio ativo é o ácido acetil salicílico. Esse nós até fabricamos. Mas tem muitos medicamentos que nós não fabricamos, é como se fosse uma indústria montadora. Nós importamos a matéria-prima. Quem é que é campeão no mundo hoje de produzir matéria-prima? Sabe que país? A Índia, que não é um país desenvolvido, mas se dedicou a isso. Mas o Brasil não. E eu, inclusive, defendo que a gente importa da Índia, porque é muito barato, né? Mas o ideal seria a gente realmente produzir mais aqui, porque geraria mais empregos. Agora, nós não vamos desassistir à saúde só porque não produz aqui. O importante é ter preço acessível para poder entregar para as pessoas. Alguns dias atrás, a possibilidade de Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos era possível somente no universo dos Simpsons. Mas parece que a profecia se cumpriu e o mundo, a partir de janeiro de 2017, será outro. Mas e agora? Como fica o Brasil diante desse novo cenário mundial? Confira essa e outras reflexões no Estúdio Uniceub já já. Sim, os Simpsons acertaram. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. E o que muda no mundo, na América Latina e no Brasil com essa nova realidade? Confira na entrevista da professora Renata Rosa das Relações Internacionais ao jornalista Henrique Moreira. A vitória de Donald Trump na eleição americana causou espanto e surpresa no mundo inteiro. E também trouxe uma série de incertezas a respeito do que virá com a nova ordem instalada na Casa Branca. Para entender um pouquinho dessas mudanças e tentar compreender de que maneira essas mudanças vão nos afetar o Brasil, nós convidamos a professora Renata Rosa. Ela é doutora em antropologia e ela tem um pós-doutorado em Relações Internacionais e também é a coordenadora do curso de Relações Internacionais do Uniceub, para uma conversa a respeito da vitória de Trump. Professora Renata, obrigado por sua presença, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. O que muda na relação do Brasil com os Estados Unidos, se é que muda alguma coisa com a eleição do Donald Trump? Olha, eu acho que vai mudar com certeza, né? Não só a relação com o Brasil, mas com o mundo todo. Há uma nova reconfiguração de poder.
a partir da eleição do Donald Trump. O que a gente não tem como prever o que vai mudar para o Brasil, porque as relações com os Estados Unidos não estavam assim, não eram muito próximas, né? É possível que se tornem mais próximas do ponto de vista comercial, já que ele é um grande empresário, tem negócios no Brasil, conhece o Brasil. E pode ser que ele encontre o Brasil um potencial para alavancar seus negócios, os negócios dos seus parceiros. Então, a tendência é que a relação comercial aumente, mas num ramo bastante específico. É isso que a gente espera. Agora, do ponto de vista político, é uma incógnita. É uma incógnita, né? É uma incógnita porque ele pertence ao Partido Republicano. O Partido Republicano tem uma pauta aberta, embora conservadora do ponto de vista das relações internacionais. Então, a gente espera que ele invista menos no multilateralismo e mais na relação bilateral. Se o Brasil tiver uma agenda própria que os republicanos gostem, ele pode aproveitar essa oportunidade. Pode ser uma oportunidade, né? Sim. Durante a campanha, ficou muito claro que o Trump tem uma tendência ao isolacionismo, o que é uma coisa histórica, né? Na política externa norte-americana. Isso poderia fazer com que, por exemplo, o resto da América Latina, principalmente o México, né, em que foi citado de uma maneira tão depreciativa pelo Trump durante a campanha, isso poderia acontecer da América Latina se unir um pouco mais, trabalhar um pouco mais junto com essas questões comerciais, pelo menos nesse aspecto? É difícil prever isso porque, bom, ele teve uma campanha muito agressiva contra os mexicanos, mas também contra uma série de minorias. Os imigrantes, de uma maneira geral? Os imigrantes ilegais em geral. Ele mesmo foi muito agressivo com o Obama, né? Praticamente ele obrigou o Obama a mostrar sua certidão de nascimento. Ele dizia que não acreditava que o Obama era um americano, né? Então, a América Latina, claro, está apreensiva, né? Mas a América Latina ela também é muito dividida. Então, não sei se ela vai se unir contra Trump ou agir de forma fragmentada, né? Nós já tínhamos a Aliança do Pacífico, que o Obama fez com alguns países da América Latina. Sim, o Chile. Elegendo um, excluindo outros, né? Então, a tendência de relacionamento com os Estados Unidos para a América Latina, em geral, não tem sido agir em bloco. Em geral, a situação fica bastante fragmentada, né? O que, de uma maneira geral, enfraquece também, né? Enfraquece, a posição desses países. Na questão, no que se refere à própria campanha, né? A gente diz o seguinte, né? Durante a campanha, o discurso era esse discurso duro, um discurso discriminatório, um discurso até muito agressivo, mas a gente sabe que quando o presidente senta lá na Casa Branca, as coisas mudam. Você acredita que ele vai mudar de alguma maneira essa postura dele? Eu acredito, porque o institucionalismo norte-americano é muito forte. As instituições são muito fortes. As instituições são muito fortes, ele tem um protocolo a seguir. E a gente tem que entender que o jogo político faz parte do discurso político encontrar um culpado para as diversas situações que o país passa. Como os Estados Unidos têm um foco muito grande migratório, de diversas partes do mundo, para explicar a crise para a população que está em casa, que talvez não seja muito escolarizada, talvez entenda essa linguagem do Trump, ele decidiu colocar a culpa nos imigrantes. Então, para o discurso Perdemos político... emprego, tiraram a nossa riqueza. Voltar a ser a América de novo. Né? Fazer a América grande novamente. Novamente. Então, ele tem um estado de coisas que toca muito profundamente para aqueles americanos que não conseguiram se encaixar no mundo multicultural, não conseguiram competir com os chineses, não conseguiram competir com os próprios latinos, que têm crescido muito a renda nos Estados Unidos. Então, esse discurso vale para uma campanha política. Encontrar um culpado, eu acho que a gente fica sempre esperando que alguém vai nos salvar. E funciona, ganha voto, e a prova é de que ele foi eleito. Agora,
assumir o cargo de presidente é outra coisa. Faz toda a diferença. Tem um institucionalismo muito forte, tem tratados O próprio e acordos. partido, né? Sim. Ele conseguiu, ele vai governar com uma maioria até confortável, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu acho que, de alguma forma, isso vai impor algumas amarras, né, na ação política dele. Claro, mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que o Congresso não salva um país, né? Às vezes ele ajuda a fundar um país, né? O Congresso americano aprovou guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, guerra ao Vietnã, guerra ao terror como um todo, né? Então, isso também a gente não pode imaginar. O Congresso vai salvar o país ou a ordem mundial se o Trump pensar alguma coisa inusitada. Pode ser que ele tenha apoio também, né? Então, tudo é muito imprevisível, ele é uma figura muito excêntrica e se ele coloca algumas ideias que ganham força no Congresso, também isso pode acontecer. Tá? Então, continuamos na expectativa para ver o que vai acontecer a partir de janeiro com o Trump assumindo a Casa Branca. Sim, com certeza. Tá bom. Professora, muito obrigado por sua presença, foi um prazer enorme. Espero contar com a sua participação aqui outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Estúdio Uniceup volta na próxima semana com um novo convidado. Vamos falar de política, de entretenimento, de cultura, tudo aquilo que faz a diferença para você. É domingo, aqui na Band. Até lá. Em tempos de crise, que tal abrir a sua própria empresa? Ser chefe, dono do próprio negócio. No próximo bloco, vamos falar de empreendedorismo. A gente volta já. Luiz Ratão é um publicitário conhecido na cidade. Jogou basquete por muitos anos e ainda frequenta as quadras de esporte, mas agora mostra uma nova faceta, a de artista plástico. Em exposição no Uniceup de Taguatinga, ele conversa conosco sobre arte, vida e profissionalismo. O que a gente pode encontrar nessa exposição do Uniceup em Taguatinga? Olha, essa exposição eu até criei um nome, que seria Coletânea. Eu usei aquela letra grega que é o A e o E, então fica Coletânea, que é uma clara simbologia de uma coletânea de colagens, que o meu trabalho hoje é um trabalho de colagem. Como é que você define hoje a técnica, sua técnica, seu estilo? Eu não tenho assim um nome específico, como é uma técnica muito pouco usada. Eu tomei conhecimento dessa técnica nos princípios dos anos 90, através de uns livros importados sobre ilustração publicitária. Vi uma ou outra coisa assim, feita com pedacinhos de papel rasgado, que montado formam alguma coisa. Isso ficou na minha cabeça. Qual que é a sua temática favorita? Olha, eu tenho feito muito retratos, né? Retratei alguns ídolos, né? Alguns ídolos da música, algumas pessoas que, de alguma forma, falam alguma coisa que eu gosto. A vontade de fazer alguma coisa ou alguém surge, às vezes, do nada. Eu estava preparando uma exposição há 2 anos atrás e foi justo na visita do Papa Francisco aqui ao Brasil. Eu tive uma formação católica até os 13, 14 anos, depois nunca mais, eu até nem concordava muito com as coisas da Igreja Católica. E de repente eu vendo as atitudes desse Papa em flashes na televisão, eu trabalhando no meu ateliê, a televisão ligada, me encantei de repente com a postura dele. Ele tem uma pegada pop? Tem. Não o Papa, o seu trabalho. Também tem. Também Todos dois têm. Quais são os seus artistas favoritos? Quem serve de inspiração para você? Olha, não sei se a técnica, a época, enfim. São pessoas que eu gosto muito, né? Assim, o trabalho, né? Do Salvador Dalí, é um trabalho que o surreal me encanta bastante. Por outro lado, Van Gogh também a forma e a expressão, a força das coisas dele, da claridade, são realmente, eu acho, encantadores. Qual o conselho que você daria para quem está começando a vida agora, independentemente de ser na área da publicidade, das artes ou mesmo do basquete, como perspectiva de vida? Eu acho que
se apaixonar pelo que está fazendo, procurar ser o melhor que puder ser. Se puder ser o melhor do mundo, que seja. Mas se puder ser o melhor da sua turma, que seja também. Neste mês, a Agência de Empreendedorismo do UniCeub está completando 15 anos. Neste período, ganhou 2 prêmios nacionais de melhor universidade para empreender no país. Uma prova de que muito trabalho, esforço e dedicação são a alma do negócio. 15 anos de agência representam muito trabalho, assim, muitas realizações, muito atendimento, muitas ideias que foram colocadas em práticas, né? O que a gente pensou há 15 anos atrás e conseguiu implementar durante todo esse período, né? A agência de empreendedorismo que se desdobra em empresa júnior, em incubadora de empresa, em estágio, primeiro emprego, apoio aos alunos, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa. Nossa, a agência começou com uma salinha, começou com um monte de ideias, 3, 4 pessoas querendo fazer a diferença dentro da instituição, falando sobre essa coisa que na época ainda era nova, era empreendedorismo, né? Eu lembro que a gente falava para as pessoas, agência de empreendedorismo, as pessoas empreendem o quê? Como é que isso funciona? Era uma palavra que ainda era muito estranha, tanto aqui dentro quanto fora, né? Em Brasília se falava muito pouco sobre isso e a gente conseguiu desenvolver muita coisa a ponto de hoje já ser uma instituição reconhecida, né? O UniCeub foi contemplado como a melhor universidade para empreendedores, né? Hoje a gente tem uma incubadora que é uma das 3 melhores do Brasil. A gente alcançou prêmio de desafio universitário dos nossos alunos, né, pelo Sebrae, parcerias sólidas, programas implementados, parcerias com grandes empresas, como a parceria com a Brasal. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa nesse período e acho que cresceu muito, cresceu em espaço físico, cresceu em programas, cresceu em equipe e os resultados também foram crescendo na mesma proporção, né, na mesma medida. A gente tem 97 empresas apoiadas, né, que já passaram pelos programas, que já receberam capacitação, 14 empresas graduadas, 5 empresas atualmente incubadas, mais de 20 parceiros, alguns milhões de reais já captados por meio de edital, então são alguns números que podem ser ressaltados. E aí um resultado bacana que a gente tem, né, nessa história toda, por exemplo, a Tatiana Moura, que hoje é da Prospecting, foi a nossa primeira empresa incubada e é uma empresa que só cresceu, ainda está hoje no mercado com uma equipe grande, faturando muito bem, que tem um resultado super positivo. É um pouco do reflexo de tudo que a gente conseguiu nesse período. Eu fui aluna do CEUB e eu posso dizer claramente que o fato de eu ter me tornado empreendedora veio desse estímulo que a universidade me deu. Mas é óbvio que eu já tinha esse sangue empreendedor meio que dentro de casa, né? Então, o CEUB me deu a oportunidade de colocar a empreendedora que estava dentro de mim para fora, né? Mas aos 17 anos eu já tinha me dado conta de que eu não queria ser funcionária pública, de que eu não queria seguir o caminho dos meus pais e o caminho dos meus avós. E comecei a fazer coisas que os meus amigos e os meus familiares achavam um absurdo, que era, eu vendi, para você ter ideia, bolo na escola, porque eu queria ter dinheiro. E aí meu pai dizia, olha, o dinheiro aqui é pra você estudar, você não precisa trabalhar, né? Filho de nordestina, aquela coisa mais, né, mais retilínea, mais concreta, assim. Meu pai dizia, olha, filha minha é pra estudar. O empreendedor é um cara que ele vê além, sabe? Ele não fica se apegando ao que o outro pensa, ao que o outro quer e fala, cara, meu objetivo é esse, então o que eu vou fazer pra chegar até lá? E no meu caso foi exatamente isso. Poxa, eu queria ter algumas coisas que eu não podia ter porque os meus pais não podiam me dar. Então eu tinha que arrumar uma opção. E naquele momento, empreender foi a minha opção. O que você tem hoje? O que você construiu nesses 12 anos? Então, construí 12 anos de história. E claro que em 12 anos a gente já passou por vários formatos. Você vai, como bom empreendedor, você vai estudando e vai mudando os modelos de negócio. Mas ela nasceu como agência de marketing e publicidade dentro da agência de empreendedorismo, né? Foi dentro da agência que as coisas começaram a acontecer. E é claro que quando eu tinha, né, há 12 anos atrás, eu era uma menina e eu não sabia que o mercado empreendedor tinha tubarões, tinham leões, né?
Então, a gente não tinha essa malícia, eu não tinha essa malícia empreendedora que eu tenho hoje, né? Mas você vai construindo com o tempo, porque o empreendedor é aquele que leva uma porrada, mas ele procura saber por que ele levou a porrada. O pessoal fala, mas você não nega nada pro UniCeUB? Nada. Porque o UniCeUB, ele foi o meu pontapé para chegar onde eu tô. Se não fosse a agência de empreendedorismo, se não fosse, né, a Érica Lisboa instigando a gente a evoluir, a participar, talvez eu tivesse me tornado uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje e talvez não tão feliz quanto eu sou hoje. Porque empreendedor, ele não é feliz o dia inteiro, feliz o tempo todo. Ele passa por muitos problemas, né? A gente está num país em que, infelizmente, o empreendedor ele não é tão instigado a continuar sendo empreendedor. São impostos, problemas, leis trabalhistas, assim sucessivamente. Mas nada disso impede o empreendedor de sonhar. Olha, o segredo do sucesso primeiro é você determinar qual é o seu sucesso. Não ficar se baseando no sucesso dos outros, né? Então o sucesso é relativo. O meu sucesso hoje é poder ter visto tudo isso aqui onde ele está. E é claro que isso aqui é a ponta do iceberg. Eu tenho grandes sonhos, outros sonhos. O empreendedor não para de sonhar. E o empreendedor, às vezes, ele sonha, dá errado, ele sonha de novo. Ele sonha, dá errado, ele sonha de novo. Então a Prospect não foi sempre maravilhosa. Ela teve problemas, ela já chegou a quase quebrar. E aí a incubadora estava lá para ajudar. E a gente é o que a gente é hoje porque a gente teve a humildade de entender que a gente precisa das pessoas para estar por perto e que o sucesso é relativo. E o meu sucesso é isso aqui. E eu só posso agradecer o UniCeUB, só posso agradecer a agência de empreendedorismo, porque fui lá que eu aprendi, que fui picada pelo bichinho do empreendedorismo. Ainda falando sobre a consciência negra, Nelson Mandela dizia: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Para acompanhar o nosso programa mais de perto, acesse nossas páginas no YouTube ou no Facebook. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!